Aqui o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Quando estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha é. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, eu te agradeço. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Eu grato sou tudo que tens feito, eu cantarei sua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, eu te agradeço. Bom dia, irmãos! Meu nome é Sara e quero que você se sinta muito bem-vindo no culto online da IBP Jundiaí de hoje. Apesar de estarmos passando todos por um tempo muito difícil em nosso país, eu creio que nós temos muito a agradecer. Temos sido muito abençoados com as palavras que o Senhor tem trazido para nós nas últimas semanas, não é mesmo? Então, se você entende e deseja no seu coração contribuir com o crescimento desse ministério, você pode fazer isso através das nossas contas que estão aparecendo aqui na tela. Caso você esteja assistindo essa live pela primeira vez e ainda não nos segue nas nossas redes sociais, você pode fazer isso. Ou então, entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Ficaremos muito felizes de receber o seu contato. Agora você pode sentar no seu sofá,
na sua mesa, com a sua Bíblia, a sua família e aproveitar aquilo que o Senhor tem para falar com você hoje. Deus abençoe. Bom dia, que bom poder estar com vocês aqui novamente neste domingo, primeiro domingo do mês. Separe aí o seu lugarzinho, pegue a sua Bíblia. Daqui a pouco nós vamos ter a ceia também, então já separe aí também o pão e o suco de uva para nós cearmos juntos ao final da mensagem. Eu quero nesta manhã falar com você a respeito de oportunidades na nossa vida. E antes de começarmos então, e antes de lermos até mesmo a Bíblia, eu queria orar com você. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que nós temos de estarmos na Tua presença, de buscarmos a Ti, Senhor, principalmente de ouvirmos a Tua palavra e enchermos o nosso coração com essa palavra que nos traz esperança e nos dá vida, Pai, que essa palavra alcance cada coração, cada pessoa, Pai, que está ouvindo na sua casa, que esta palavra produza vida, Senhor, no coração de cada uma dessas pessoas. Nós te pedimos isto em nome de Jesus e entregamos este tempo, ó Deus, nas tuas mãos. Amém. Amém. Vamos ler então, queridos, abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, nós vamos ler os versos de 4 a 6. Eclesiastes, capítulo 11, versos 4 a 6, que diz assim: Quem só observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eclesiastes foi escrito pelo Rei Salomão. Nós vemos isso identificado lá no comecinho do livro, no versículo 1, ele diz a palavra do pregador, rei de Jerusalém. Então, Salomão era rei em Jerusalém, e ele começou o seu reinado de uma maneira muito boa. Ele começou o seu reinado pedindo a Deus que lhe desse sabedoria. Ele disse para Deus: olha, eu não sei como reinar este povo, este grande povo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu preciso da tua direção, eu preciso da tua orientação. Então ele pede a Deus, ele não pede a Deus riquezas, ele não pede a Deus nada, ele pede a Deus simplesmente sabedoria. E Deus disse para ele: bom, se o que você está me pedindo é somente sabedoria, então você vai ter sabedoria, riquezas e glória e muitas outras coisas. Então ele começou bem o seu reinado. Mas com o tempo, Salomão se afastou de Deus. Ele começou a fazer escolhas apenas baseadas nos seus próprios interesses. Ele começa, né, este livro escrevendo, fazendo uma constatação da sua própria vida. Ele diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. A Nova Versão na linguagem de hoje coloca esse texto da seguinte forma: é ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. E a Nova Versão Internacional, a NVI, escreve de uma outra maneira. Diz assim: que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. Nós podemos dizer que Eclesiastes é um livro de constatações de uma vida vivida à margem da vontade de Deus. É um livro inspirado nos erros cometidos em razão de escolhas totalmente fundamentadas nos desejos tão somente humanos. Salomão começou a fazer coisas baseadas nos seus interesses,
deixou de buscar a Deus, deixou de buscar a direção de Deus, deixou de buscar aquilo que era a vontade de Deus para a sua vida. Ele nos mostra, através da leitura deste livro, o que ele aprendeu a duras penas. As lutas que ele teve, as dificuldades que ele teve, os problemas que ele enfrentou por estar longe de Deus. No capítulo 11, ele fala do procedimento daquele que se torna sábio. O tema deste capítulo é o procedimento prudente do sábio. Eu diria que ele nos diz aqui como nós devemos viver a nossa vida. Nós nos aplicamos ao conhecimento porque acreditamos que isto nos fará prosperar. E não existe nada de errado nisso. Na verdade, a Bíblia nos aconselha a buscar conhecimento, principalmente o conhecimento de Deus. Então, quando nós fazemos isto, estamos fazendo uma excelente coisa. Provérbios 22, 29 nos ensina dizendo: vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Então, quando a gente fala de adquirir conhecimento, nós, na verdade, falamos de alguma coisa boa. A Bíblia nos ensina a buscar conhecimento da ciência, inclusive, né? Mas nos dias atuais, especialmente nos dias atuais, se você não está preparado para o mercado de trabalho, você vai ter grandes dificuldades. Se você não tiver especialização em alguma área de trabalho, você vai ter algumas dificuldades de conseguir um bom emprego. Nós vemos na história de um grande cientista do século XIX, Louis Pasteur. Ele foi um grande cientista francês de grande importância na sua época, lá no século XIX. E ele aprendeu em sua própria experiência, escreveu, dizendo que um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito conhecimento nos aproxima. Essa foi a experiência que ele chegou na sua vida de cientista. Ele era um cristão e ele diz: o conhecimento, na verdade, muito conhecimento nos aproxima de Deus, porque nós conseguimos captar um pouquinho mais daquilo que Deus pode fazer, ainda que isso seja muito pouco diante da grandiosidade de Deus. Mas como tudo em nossa vida, também nesta área nós estamos sujeitos aos extremismos. E em grande parte das vezes, o muito conhecimento tem se tornado um motivo de vaidade para o homem, a ponto de ele ignorar que sem Deus ele não é nada. Se acha capaz de gerir a sua vida independente de Deus, independente da vontade de Deus. No verso 4 que nós lemos, Salomão escreve: quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Se há algo que as dificuldades e as lutas podem fazer na vida do homem, é paralisá-lo, fazê-lo impotente para algumas coisas, torná-lo impotente para realizar algumas coisas, porque a gente começa a olhar, né, naturalmente a maioria das pessoas começa a olhar para as dificuldades, as lutas, o que as lutas podem fazer na sua vida. Ele começa a olhar para essas dificuldades e fica se perguntando: bom, como é que será o nosso amanhã? Como é que vai ser o nosso amanhã depois da pandemia do coronavírus? Como é que vai ser o nosso futuro depois desse tempo de dificuldades que nós estamos passando? Como nós vamos nos levantar? Creio que uma das razões pelas quais as pessoas não conseguem alcançar tudo que Deus tem preparado para elas é porque elas ficam esperando que as situações e circunstâncias sejam perfeitas e favoráveis para que elas possam tomar decisões e para que elas possam agir. Mas o que nós vemos é que nós precisamos aprender a agir com sabedoria.
para buscar os melhores caminhos disponíveis, né? Você precisa conhecer os caminhos que você tem à sua disposição no momento das adversidades para que você possa superar os obstáculos. Mas é preciso também você exercer confiança em Deus, acima de todas as coisas. Então nós usamos as duas coisas. Nós usamos o nosso conhecimento, nós usamos a capacitação que Deus coloca sobre a nossa vida. Mas o mais importante de tudo isto é a gente confiar em Deus. Confiar que Deus tem o melhor para a nossa vida, confiar que Deus vai nos prover, até mesmo na nossa capacitação de superar esses obstáculos. Salomão diz que o agricultor que fica somente observando o vento e olhando para as nuvens, ele nunca vai plantar e muito menos colher. Porque ele fica esperando o momento que ele acha que é adequado para fazer estas coisas. Se ele não semeia, ele não tem o que colher. Olhar apenas para as dificuldades impede você de enxergar as oportunidades que muitas vezes Deus coloca diante de você. Se você esperar pelas condições certas, né, pelas condições perfeitas, jamais você vai fazer o que precisa ser feito. O que nós podemos enxergar, queridos, é que sempre há oportunidades à nossa frente, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas que muitas vezes você passa, e às vezes você enxerga aquela luta ou aquele momento difícil na sua vida como algo que você não consegue trabalhar. A Bíblia diz que Deus não permite que a gente passe por provação maior do que aquilo que nós podemos suportar. Então Deus nos capacita até mesmo para esses momentos da nossa vida. Mas o mais importante, queridos, é que a gente precisa aprender a confiar em Deus. Ficar pensando nas incertezas, você ficar paralisado, sentado, sem tomar nenhuma iniciativa, sem agir, pensando nas incertezas da vida, não vai resultar em nada. Você não vai chegar a lugar algum. Então, não fique paralisado porque a sua mente não consegue racionalizar o que pode acontecer. Isto não cabe a você. Semeie a semente. Ele diz, faça o que precisa ser feito. A parábola dos talentos, contada lá em Mateus 25:14, fala da atitude de 3 pessoas diferentes, que receberam uma quantidade de dinheiro e são orientados a cuidar de maneira produtiva com aquilo que eles tinham nas suas mãos. O primeiro, que recebeu 5 talentos, trabalhou com o que tinha e duplicou o valor. O segundo recebeu 2 talentos e da mesma forma trabalhou e duplicou o valor. O terceiro, que recebeu apenas 1 talento, talvez tenha considerado que aquele valor era pequeno demais para ele poder fazer alguma coisa. E com medo do que poderia acontecer, preferiu esconder o dinheiro para devolvê-lo ao dono quando ele voltasse. Ele ficou observando o vento, ficou olhando para a tempestade, para a chuva. Salomão nos ensina que nós precisamos aprender a confiar na provisão e no cuidado de Deus na nossa vida, a despeito das dificuldades que temos de enfrentar. Não importa o que você tem nas suas mãos. Talvez você considere muito pouco. O que importa, na verdade, é como você confia na provisão e cuidado de Deus para você. Os versos 5 e 6, ele diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Salomão diz que, assim como nós não conhecemos o caminho do vento,
nós não compreendemos, nós não temos como saber de onde ele vem, para onde ele vai, nem podemos entender como os ossos de um nascituro, de uma criança, se forma no ventre da mulher grávida. Também não conhecemos os caminhos de Deus. E nem precisamos. Ele, por 2 vezes, nesses 2 versículos, ele enfatiza uma frase, ele diz: tu não sabes. Tu não sabes. E de fato, queridos, nós não precisamos saber. Nós não precisamos saber. Deus sabe. E Ele conhece todos os nossos caminhos. Nós não temos a capacidade de compreender a grandiosidade do nosso Deus. Nós vamos conhecendo dia após dia, conforme o nosso relacionamento com Ele. Mas jamais chegaremos ao conhecimento pleno de Deus. Precisamos aprender a confiar em Deus, precisamos conhecer Deus verdadeiramente. E nós fazemos isto através da sua palavra, da nossa comunhão com Ele, através do nosso tempo de oração, através do nosso tempo de separação, para ouvir Deus falar ao nosso coração. Deus quer falar comigo e com você. Então, quando nós separamos este tempo, nós vamos conhecendo melhor o Senhor na nossa vida. Salomão, ele declara lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, ele diz assim: olha, para aquele que está entre os vivos há esperança. Você pode muitas vezes pensar, bom, tudo que eu podia fazer eu já fiz, já não tenho mais o que fazer, já não há mais esperança de eu me recuperar, de eu recuperar a minha vida, de eu recuperar a minha história, enfim, né? Muitas vezes a gente coloca um fim na nossa história, como se aquele momento fosse algo marcante, de tal forma que você não tem como passar dali adiante. Mas Deus quer que você vá mais longe, Deus quer que você siga em frente. Tudo que necessitamos, tudo que nós precisamos, é olhar as oportunidades à nossa volta. Quando a gente olha para a Bíblia e as histórias das pessoas que são contadas ali na Bíblia, nós vemos coisas tremendas. Nós vemos que a prisão foi a oportunidade de José se destacar e se tornar o governador do Egito. Que coisa! Alguém que era um Zé Ninguém e depois se tornou alguém importante, o segundo homem no governo do Egito na sua época. O deserto foi a oportunidade de Moisés se tornar o líder que Deus queria que ele fosse. Ele aprendeu a vontade de Deus, ele aprendeu a obediência a Deus, ele aprendeu a comunhão com Deus ali no deserto. Golias foi a oportunidade de Davi ser conhecido pelo rei Saul e pelo povo de Israel. Mais tarde ele se tornou rei de Israel. Paulo, ele escreve em Filipenses 4:11: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele declara isto. Mas quando a gente olha para a história de Paulo, a gente vê que quando Paulo escreveu o livro de Filipenses, ele estava preso. Quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele está preso, provavelmente em Roma. Não havia muitos motivos para Paulo estar contente, estar alegre. Não havia razão para ele demonstrar nenhuma alegria. Como é que naturalmente você se sente quando você está tolhido da sua liberdade, não podendo fazer aquilo que gostaria de fazer? Paulo estava ali, mas ele declara: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E o que nós vemos, queridos, que grande parte das cartas de Paulo, essas cartas que nos trazem encorajamento, essas cartas que nos trazem o ensino de uma vida dedicada a Deus,
foram escritas enquanto Paulo estava preso, em alguma prisão. A prisão para Paulo foi então a oportunidade que ele teve para escrever algumas das suas cartas às igrejas. Outro homem que nós vemos na Bíblia que aproveitou uma grande oportunidade, talvez difícil em sua vida, foi João. João recebeu a revelação e escreveu o livro de Apocalipse enquanto estava preso na ilha de Patmos. Então nós podemos ver, a própria Bíblia nos mostra que muitas vezes as adversidades, elas trazem consigo oportunidades de a gente se desenvolver em alguma coisa e inclusive de fazer a vontade de Deus na nossa própria vida, aquilo que Deus tem preparado para nós. Muitas vezes Deus nos tira de onde nós estamos e nos coloca num lugar onde Ele quer que você esteja, porque Ele tem planos para a sua vida. E muitas vezes você está no seu mundinho sem perceber que Deus quer usar a tua vida para alguma coisa importante. Salomão então nos ensina dizendo, olha, faça a sua parte, semeie a sua semente. Não somente pela manhã, ele diz, semeie também à tarde. Não se contente em semear pouco, trabalhe arduamente, faça o que você precisa fazer, porque você não sabe qual sementeira vai frutificar. Mas Deus sabe. Deus sabe. Você não, mas Deus sabe. Provavelmente uma ou outra, provavelmente as duas. Eu preciso confiar em Deus, que aquilo que eu faço, que se eu estou fazendo a vontade de Deus, de alguma forma, aquilo vai produzir o fruto para o qual Deus estabeleceu. O que nós precisamos fazer, queridos? Seja ousadamente confiante, mas não no que você faz, mas no que Deus pode fazer na sua vida, se você confiar nele. Há uma promessa de Deus para a tua vida, e Deus quer cumpri-la. Então, aproveite o que Deus tem lhe dado hoje. Recuse-se a viver uma vida sem propósito. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Coloque a sua vida no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para eu e você estarmos é o centro da vontade de Deus. Que você possa, dentro do seu coração, dentro, do seu interior, estabelecer esta conexão com Deus, essa comunhão com Deus. E dizer para o Senhor, Senhor, eu quero ter o Senhor como guia da minha vida. Eu quero viver para Ti, eu quero adorar a Ti com todo o meu coração. Que esta palavra produza esperança no seu coração. Se você estava desanimado, que essa palavra produza esperança no seu coração, sabendo que Deus, Ele vai trazer bênção sobre a sua vida. Se você colocar a sua vida e confiar a sua vida nas mãos do Senhor, Deus vai trazer bênção para a sua vida. Amém, meu amado? Vamos orar. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e pedimos que essa palavra, Pai, entre no coração dessas pessoas e que elas possam ativar a chama da esperança, não a esperança nas coisas humanas, mas a esperança que vem de Ti, a esperança que está em Ti, a esperança que faz com que a nossa vida tenha todo sentido. O rei Salomão, quando escreve estas coisas, ele escreve estas coisas baseada na sua vida, fundamentada nas suas vontades, e ele chega à conclusão de que tudo isso é vaidade, vaidade de vaidades. Sem sentido, coisas sem sentido que muitas vezes nós valorizamos e escolhemos para a nossa vida, mas ele diz tudo é vaidade.
Porque se nós não confiarmos a nossa vida ao Senhor, se nós não colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós vamos descobrir que tudo que nós fazemos não faz sentido algum, não tem valor algum para a nossa vida. Nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. Enche o coração, Senhor, dessas pessoas com a Tua esperança, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos. Nós vamos então ceiar. Pegue aí o seu pão, pegue o seu cálice. Nós vamos orar por esses elementos, consagrá-los a Deus. A ceia é um momento importante na nossa vida. Jesus disse, olha, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes deste cálice, né? Lembrem-se de mim, lembrem-se de mim. Vocês estarão se lembrando deste momento, né? Do momento em que ele estava ali com os discípulos, o último momento que ele estava ali com os discípulos. E ele disse, até que eu venha. Então faça isto até que eu venha. E um dia nós vamos estar ceando com o Senhor. Então pegue aí o pão e o cálice e nós vamos orar. Senhor Deus, nós consagramos, Pai, este pão que simboliza o Teu corpo, que foi entregue na cruz do Calvário, Pai. E o cálice que simboliza o Teu sangue derramado por amor a mim e a todos nós que buscamos servir a Ti, Senhor, com todo o nosso coração. Nós nos lembramos da Tua morte na cruz e nos lembramos, Senhor, da Tua ressurreição. E contigo, Senhor, nós ressuscitamos para uma nova vida em Jesus. E queremos viver, Senhor, esta nova vida na plenitude, Senhor, da Tua graça e do Teu amor. Nós consagramos esses elementos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pegue aí o seu pão, então, e coma. Pão que simboliza o corpo de Jesus. E pegue aí o cálice com o suco de vinho, de uva, que simboliza o sangue de Jesus, derramado por mim e por você, e beba dele. Amém. Que você tenha sido abençoado nesta manhã, ouvindo a palavra de Deus e participando da ceia também. Que o seu coração se encha de alegria nesta manhã, que você lance fora toda tristeza, toda desesperança, que você deixe de lado as notícias ruins ou as notícias tristes que muitas vezes você ouve e que causam muitas vezes desespero nas pessoas, e que você olhe para o Senhor, o autor e consumador da sua fé. Nele está a tua vida, nele está a tua esperança, nele está o teu futuro. Em nome de Jesus. Se as águas me submergem, se os montes cobrem minha visão, eu olho amor infalível, eu olho a graça que basta a mim. Então o nome clamarei, Salvador, é o nome de Jesus, porque não há Deus como tu, não há Deus como tu, não há nada que te impeça, poder nenhum pode deter o que
queiras fazer, Deus nunca falhará. Jesus que brilha entre as trevas, és quem acalma as ondas do mar. Em tuas promessas descanso, na cruz vazia minha fé está. Então o nome clamarei, Salvador, é o nome de Jesus. Porque não há Deus como tu, não há Deus como tu, não há nada que te impeça poder, nenhum pode deter o que irás fazer, Deus nunca falhará. O guarda de Israel não adormecerá, Deus nunca falhará, Deus nunca falhará. Firmado estarei, em ti vou esperar, eu sei não falhará, Deus não falhará. O guarda de Israel não adormecerá, Deus nunca falhará, Deus nunca falhará. Firmado estarei, em ti vou esperar, eu sei não falhará, Jesus falhará. Então o nome clamarei, Salvador, é o nome de Jesus. Então o nome clamarei, Salvador, é o nome de Jesus. Porque não há Deus como tu, não há Deus como tu, não há nada que te impeça poder, nenhum pode deter o que irás fazer, Deus nunca falhará. O guarda de Israel não adormecerá, Deus nunca falhará, Deus nunca falhará. Firmado estarei, em ti vou esperar, eu sei não falhará, Jesus não falhará. O guarda de Israel não adormecerá, Deus nunca falhará, Deus nunca falhará. Firmado estarei, em ti vou esperar, eu sei não falhará, Jesus não falhará. Você que ouviu essa mensagem e está afastado da igreja, está afastado de Deus, ou você que ouviu essa mensagem e quer entregar a sua vida a Cristo, você não fez isso até hoje, você pode fazer daí de onde você está, no seu quarto, na sala da sua casa, no lugar onde você está ouvindo este culto. Você pode fazer isto aí no seu espaço e dizer e repetir comigo estas palavras: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero viver para Ti. Quero
confiar em Ti, Senhor. Quero ter intimidade contigo. E que entrego, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos. Que o Senhor entre no meu coração. Que a Tua palavra, Senhor, possa ser a razão do meu viver. E que em todos os momentos, Senhor, eu tenha o Teu Espírito Santo guiando a minha vida, guiando os meus passos. Eu me coloco nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos novamente aqui no próximo domingo. Eu conto com a sua participação. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai encher o seu coração. Então, separe este tempo, todo domingo às 10 horas da manhã, enquanto estiver durante esse período de isolamento, nós estaremos fazendo a nossa live aqui, o nosso culto via internet, para encher o seu coração, encher a sua vida com a palavra de Deus. Nos encontramos no próximo domingo. Até lá.